abençoada. Então, convido vocês a fecharem os olhinhos de vocês para a gente se conectar, né? Com Deus, com a nossa fé, realmente ali entregando esse momento para que o nosso coração, a nossa mente esteja aberta para receber toda a informação poderosa que eu vou mandar aqui para vocês hoje, tá bom? Querido Deus, querido Pai, muito obrigada, Senhor, pelo dia de hoje, por essa manhã maravilhosa, por ter preparado esse dia incrível para nós estarmos aqui hoje. Eu venho aqui, Senhor, te agradecer, né, pela vida de cada uma dessas mulheres que estão presentes aqui hoje. Que esse momento venha servir de enriquecimento de mente, que elas possam, né, aprender mais sobre a carreira Mary Kay, que elas venham crescer ainda mais dentro desse negócio, que o Senhor continue fortalecendo e protegendo cada uma delas. Nós sabemos das nossas lutas diárias e o Senhor também sabe, pois é o Senhor que nos dá força para seguir todos os dias. Eu venho aqui, Senhor, te convidar a estar presente nesse momento, para que esse momento venha a ser um momento enriquecedor na vida de cada uma que está aqui hoje. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, meninas? Amém, meus amores? Então, bora lá, vamos começar. Bom, gente, primeiramente, eu queria parabenizar todas vocês que estão aqui hoje, tá? É com muita alegria que nós temos aí, estamos aí acho que tá dando umas 14 participantes, né? 14 meninas que toparam entrar com a gente nessa jornada. E o que eu quero dizer para vocês, meninas? Tomar a decisão de aprender mais é muito importante. Às vezes a gente quer mudança dentro do nosso negócio. Pode falar, Thaís. Fer, será que agora que colocou para gravar não está pedindo um código? Uma consultora minha disse que apareceu um código para ela entrar. Amandinha, será que você consegue ver, meu bem? Que a Amanda que está liberando, Thaís, é que é o dela, o Meet. Aham. Espera só um pouquinho. Tá. Deixa eu só a Amanda ver aqui para nós. Só confirma, Amandinha, você está pedindo código? Não estamos te ouvindo, tá, Amanda? Fer, desculpa te interromper, tá? Imagina, fica tranquila, porque às vezes vai entrar outras também. Deixa eu só... Amanda tá por aí? Peraí, deixa eu só ver aqui com ela no ar, só um pouquinho, gente. E aí, gente, deu certo aí? A sua entrou, Thaís? Acho que sim, Fer. Perfeito. Então, sejam muito bem-vindas. Quem entrou agora? Bom, meninas, já fizemos a nossa oração.
E eu estava aqui parabenizando todas que toparam entrar nessa jornada junto com a gente. Uma das coisas que eu tive muita dificuldade, meninas, lá no início, quando eu iniciei na Mary Kay, foi realmente assim, acreditar no meu potencial, acreditar que eu poderia mudar a forma como eu pensava, acreditar que eu poderia e seria capaz de fazer um atendimento com uma cliente. E, gente, não passava nem pela minha cabeça que eu poderia ter um time de consultoras. Isso não passava nem pela minha cabeça, né? Então, isso foi algo que a Mary Kay, aos poucos, ela foi construindo dentro do meu coração, dentro da minha mente. Eu comecei a perceber o quanto eu era capaz, o quanto eu poderia crescer. E isso tudo aconteceu, gente, a partir do momento que eu conheci a empresa Mary Kay. Vocês conhecem a empresa que vocês trabalham? Quando você entra para trabalhar num lugar, né? Um exemplo, a Kelly. A Kelly trabalha lá na casa do Dodô e ela sabe como que funciona a empresa, não sabe, Kelly? Ela sabe como que funciona, o quanto ela pode, até onde ela pode chegar dentro da empresa, o quanto ela pode ganhar. E a maioria de nós também. Eu não sei aonde vocês, né? Não sei se todas aqui têm um trabalho além do da Mary Kay, mas normalmente quando a gente entra numa empresa, você sabe até onde você pode chegar, não é mesmo? Você sabe até o patamar que você pode chegar. E o que eu percebo? Muitas consultoras não têm esse conhecimento. Até onde eu posso chegar na Mary Kay? O quanto eu posso ganhar dentro dessa empresa, né? E foi isso, meninas, que aconteceu comigo. Foi essa chave que virou na minha cabeça quando eu conheci a empresa que eu estava trabalhando. Então, quando eu iniciei na Mary Kay, o meu objetivo era realmente encarar a Mary Kay como uma renda extra, né? Como uma renda complementar. Mas quando eu conheci a Mary Kay de fato, eu vi que aqui, né, no caso, que aqui na Mary Kay, eu poderia construir uma carreira sólida, que eu poderia olhar para a Mary Kay como um trabalho, tá? Então, qual que é o meu objetivo hoje nessa aula aqui? Vocês conhecerem a empresa que vocês trabalham. Né? Porque muitas de vocês não conhecem até onde eu posso ganhar da Mary Kay, até onde eu posso crescer, tá bom? Então, eu quero convidar vocês, a Nath está aqui também, que bom, Nath, que bom que deu certo de você participar. Quero convidar vocês, meninas, a pegar papel e caneta. Então, acho que vocês vão ter que fechar o microfone, meu bem, por conta que senão vai atrapalhar a transmissão. Tá, Marcos Rafael. Isso, obrigada, meu bem, que senão corta a transmissão, tá? Mas depois eu vou abrir para vocês conversarem aqui com nós, todo mundo, tá bom? Gente, então vamos lá. Conhecendo a empresa em que eu trabalho. Então, a primeira coisa que eu quero falar aqui para vocês é trazer um pouquinho da realidade que nós vivemos no nosso país, tá? Então, qual que é a realidade brasileira hoje? Após 40 anos de trabalho, de cada 100 brasileiros, 62 estarão dependentes do governo, da família ou da caridade, tá? Gente, isso aqui é estatística, tá? Isso aqui é uma informação que se você digitar no Google, perguntar para o ChatGPT hoje em dia, né? Você consegue recolher esses dados. Então, olha só qual que é a realidade do nosso país hoje, do país em que nós moramos, né? Então, de cada 100 brasileiros, após 40 anos de trabalho, 62 deles estarão dependentes do governo, da família ou da caridade. 30 provavelmente terão falido. 3 ainda terão saúde, porque vão precisar trabalhar para conseguirem se manter. 4 desses 100, gente, de cada 100 brasileiros, 4 terão independência financeira para conseguir aposentar e apenas 1 estará rico. Infelizmente, essa é a realidade que a gente vive hoje no nosso país, né? Uma realidade que muitas vezes é incerta. Quantas pessoas aí, infelizmente, né, acabaram falecendo sem conseguir se aposentarem. Trabalharam uma vida toda e não conseguiram se aposentar. Eu quero trazer essa realidade, não para, né, nossa, Fer, que frustrante. Não, não é por causa disso. Mas para vocês verem qual que é a realidade hoje em que nós vivemos. E qual que é a realidade da Mary Kay? Vou mostrar para vocês a realidade aqui da nossa empresa.
Então, qual que é a realidade? Na Mary Kay, a gente tem duas vias de ganho, certo? Então, dentro da Mary Kay, qual que é a realidade que eu posso ter? Eu posso ter ganhos através das vendas e eu posso ter ganhos através da carreira. Então, eu tenho duas formas de ganhar dinheiro dentro da Mary Kay. Vocês sabiam disso? Escrevam aí para mim no chat. Vocês sabiam que na Mary Kay a gente pode ter duas torneirinhas de ganho? Sim ou não? Podem escrever aí. A Kelly, sim. A maioria já sabia. Muito bem. E aí, hoje, gente, eu quero explicar para vocês como que funciona essas duas vias de ganho. Então, a primeira via de ganho que nós temos aí é o ganho com as vendas, tá? Você como consultor e eu como consultor, o bacana da Mary Kay, gente, é que é assim, tem gente que vai olhar para você e vai falar assim, ai, Fer, ai, Leonice, né, Benedita, mas Mary Kay é pirâmide, né? Você só ganha se você ganhar em cima dos outros. Isso é muito importante eu falar, porque o mesmo ganho de consultora que eu tenho, que eu sou diretora, mesmo ganho que eu tenho com as vendas, é o mesmo ganho que a Kelly tem. O ganho que a Kelly tem não diminui por eu ser diretora dela. Ela não ganha menos do que eu por eu ser diretora dela. A Mary Kay não usa a porcentagem de venda da Kelly para pagar o meu bônus de diretora. Então, esses mesmos ganhos que vocês estão vendo na tela aqui, é os mesmos ganhos que todas nós temos. Por quê? Porque a Mary Kay é uma empresa de venda direta. Ou seja, a Mary Kay vende para a gente os produtos, certo? E nós vendemos para o nosso cliente final. Não existe, por exemplo, a Kelly compra comigo os produtos. Entendeu? Não tem essa intermediação. Todas nós compramos diretamente da Mary Kay, tá? Então, todas nós temos essa porcentagem de desconto. Eu gosto de falar, meninas, que a Mary Kay é a nossa fornecedora de produtos. A gente compra com desconto e vende pelo valor da revista. Se hoje a Bruna, né, tivesse uma padaria, Fer, eu tenho uma padaria. Quem que é o fornecedor da padaria? Aquela pessoa que vende trigo, aquela pessoa que vende açúcar. Muitas vezes você compra em grande quantidade para poder pagar menos e ter um maior lucro no seu pãozinho que você vai vender, certo? Então, a Mary Kay... Gente, minha mãe tá me ligando, não para de me ligar, peraí. Como sempre, né? Vocês já estão acostumadas, sempre alguém tá me ligando quando eu tô fazendo a reunião. Então, gente, como que funciona? Na Mary Kay é a mesma proposta. A Mary Kay dá a oportunidade de você comprar o seu produto com 25, 30, 35 e até 40% de desconto, tá? Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês? Uma consultora que vende o pedido de 25%, ela vende o mesmo produto que a consultora que vende o pedido de 40%? Sim ou não? Ela vende o mesmo produto? Ela vende o mesmo produto. Quem ganha mais vendendo o mesmo produto? A consultora que manda o pedido de 25% ou a consultora que manda o pedido de 40%? Responda para mim. Pode escrever aí no chat. Quem ganha mais? Muito bem! Essas meninas estão que estão. O que acontece, meninas? Eu quis trazer esse exemplo aqui para vocês, porque às vezes a gente pensa assim, Fer, mas o pedido de 40% ele é um pedido muito grande, né? O pedido de 40%, eu acho que eu não consigo fazer o pedido de... O que eu quero mostrar aqui para vocês? Hoje, se você, consultora, quer tirar R$3.000 de lucro com a Mary Kay, no pedido de 40%, você precisa vender R$7.500. Fer, eu quero tirar 3.000 de salário esse mês. O seu foco é vender 7.500, certo? Se você for trabalhar para ganhar R$3.000 trabalhando com o pedido de 25%, você teria que vender R$13.000 para ganhar os mesmos 3.000. Vocês acham mais fácil vender R$13.000 ou 7.500?
É mais fácil vender 13 mil ou 7.500? Para mim, gente, é muito mais fácil vender 7.500. Não é? Bem mais fácil. Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês? Que a gente tem que trabalhar tendo uma visão de empreendedora. Eu tenho que ter uma visão para fazer o meu negócio prosperar. Eu tenho que olhar para o meu negócio e pensar, pô, eu tenho o jeito de fazer o meu negócio se tornar mais lucrativo. Como que eu faço o meu negócio se tornar mais lucrativo? Sempre trabalhar com pedido de 40%, trabalhar as promoções do mês. E isso que eu estou falando não é vocês serem igual eu falo, gente, não é só ser a melhor compradora, mas é ser a melhor consultora também. A gente tem que aprender a comprar de maneira inteligente, mas não só comprar, né, gente? Porque ninguém consegue fazer o negócio sobreviver se eu só compro e não vendo, certo? Essa parte aqui ficou clara a respeito das vendas? Então, isso aqui é o que precisa estar claro na cabeça de vocês, tá? Então, esse aqui, vendas, eu compro com desconto, vendo pelo valor da revista. Qual que é a maneira que eu ganho mais dinheiro? Comprando mais barato os produtos, porque a minha margem de lucro vai ser maior. Em mês de março, agora, todo ano, mês de março, a Mary Kay tem reajuste de preço. Reajuste de preço, ou seja, não é só nossas clientes que vão poder comprar produto com o preço atual da revista. Nós, consultoras, também. Então, se você quer... Ai, Fer, eu vendo muito gel 4 em 1. Eu vendo que nem água. Você já parou para pensar que ele está por R$ 59,90? Fora os 40% de desconto. Ó, vou fazer um cálculo aqui. R$ 59,90 menos 40% de desconto. Ele está saindo por R$ 35,94, consultora. Mês que vem, provavelmente, ele vai ser um pouquinho mais que R$ 78,90. Ou seja, no mês que vem, se você for inteligente, esse mês, no mês que vem, a sua margem de lucro vai ser ainda maior, porque você vai pegar reajuste de preço, certo? Ou seja, você não vai vender R$ 78,90, talvez aumentar um pouquinho mais o valor. E você vai ter comprado mais barato esse mês de fevereiro. Então, esse reajuste de preço é um aviso tanto para as clientes quanto para nós consultoras também, para a gente organizar, ver, né, o que mais a gente vende, o que mais tem saída que eu preciso comprar esse mês, porque eu vou pagar o valor desse mês, da tabela atualizada desse mês, ok? Então, bora lá, gente. Vamos lá, que a reunião é grande, senão eu vou ficar aqui e aí vocês vão ficar misericórdia, né? Então, vamos lá. Qual que é a segunda via de ganho da Mary Kay? A carreira executiva. Gente, agora eu preciso falar que esse é um momento muito especial para mim. Faz 10 anos que eu estou na Mary Kay e há 9 anos eu sou diretora de vendas da Mary Kay. Então, assim, quando entrei na Mary Kay, eu decidi muito rápido ser diretora por causa da minha necessidade, meninas. Eu não vim de uma família rica, eu não vim de uma família... A gente nunca passou fome, graças a Deus, mas eu vim de uma família simples. E eu queria mudar o cenário no qual eu vivia, meninas. Eu tinha muita vontade de ser relevante no meu trabalho, de ter um trabalho onde eu era reconhecida, onde eu pudesse ganhar bem, sabe? E quando eu vi a minha diretora, que me inspirou muito, a Jéssica, ela sentou comigo, meninas, e falou assim: Fer, você nunca pensou em ser diretora? Eu falei assim: Jéssica, não, né? Nunca pensei, nunca imaginei ser diretora, porque tem como eu ser. Eu nem sabia, gente, que eu poderia ser diretora. Vocês estão entendendo? Que eu nem sabia que eu poderia ser. Eu achava que a Mary Kay contratava alguém lá bonita, né? Botavam lá um salto na pessoa, a pessoa saía desfilando e era diretora. Eu não achava que eu poderia ter um processo para eu chegar lá. E ela falou: Fer, dá para você ser diretora assim, né? Você está indo tão bem nas vendas, você é uma menina dedicada, empenhada. Por que você não trabalha para a carreira? E naquela época, gente, que ano que era? Era 2016. 2016, isso. Ela abriu para mim e mostrou quanto que ela estava ganhando. Gente, eu ganhava naquela época como secretária R$ 1.200. Eu sou psicóloga formada. E eu pagava o meu curso de psicologia, que era R$ 800 por mês. Então, faz as contas. Sobrava quase nada para mim, né?
Colocava ali dinheirinho no combustível, malemar sobrava um dinheirinho pro lanche. E aí, a Jéssica mostrou para mim quanto que ela estava ganhando. Gente, naquela época, o salário dela era em torno de R$ 9.000. E eu olhei para aquele salário, eu falei assim, meu Deus. Olhei para ela e falei assim, Jéssica, como que faz para ganhar assim também? Como que faz? E ela continua a fazer o que você está fazendo, Fernanda. Só que agora você não vai fazer sozinha. Porque sozinha, olha o que ela falou para mim, gente. Ela falou assim para mim, Fer, sozinha, talvez você não consiga vender 40, 50 mil reais de Mary Kay. Mas você em um time consegue. Você, Fernanda, por exemplo, não consegue atender uma cliente lá de São Paulo. Mas às vezes você tem uma prima que mora em São Paulo e ela pode vender Mary Kay lá. Ah, Fernanda, se você às vezes não consegue atender um bairro longe de você, mas se você tiver uma consultora trabalhando naquele bairro, ela vai, é como se você estivesse se multiplicando. É como se tivesse várias Fernandas trabalhando por aí. E eu comecei a pensar, eu falei assim, meu Deus, isso é verdade. Eu sozinha não consigo vender, né? Naquela época eu vendia uma média de 7 mil reais por mês. Falei, não, 20 mil reais por mês sozinha eu não consigo. Mas eu e outras meninas podemos, né, atingir esse número. Então, gente, carreira, o que é carreira? É você se multiplicar, é ter mais Brunas trabalhando, é ter mais Kellys trabalhando, é ter mais Beneditas trabalhando. E a Mary Kay usa como base de cálculo o que esse time compra no sistema para gerar o bônus da diretora. Então, quanto mais eu ensino, quanto mais eu motivo, quanto mais eu acompanho as minhas réplicas, mais elas vendem, mais elas ganham dinheiro e automaticamente isso vai refletir no meu bônus. Então, o que eu quero falar aqui para vocês, gente? Na Mary Kay, a gente só cresce se outras pessoas estiverem crescendo também, tá? Então, a Bruna só vai crescer se o time dela estiver crescendo também. A Kelly só vai crescer se o time dela estiver crescendo também. Por que eu estou falando isso, gente? Para tirar aquele paradigma, né? Para tirar aquele tipo de pensamento que as pessoas têm. Ai, mas você só ganha dinheiro em cima das pessoas. Ninguém ganha dinheiro em cima de ninguém. Eu só tenho sucesso se as minhas consultoras têm sucesso também. Né? Então, parem e pensem, meninas. Parem e pensem, meninas. Quantas pessoas vocês conhecem? Por exemplo, a Bruna tem uma... Eu falo muito Bruna e Kelly, que vocês estão bem na minha frente, gente. Aí eu vou ficar usando vocês como exemplo. Então, vocês não ligam, não, tá? Vocês duas vão ficar aí, vou ficar falando o nome de vocês. Então, vamos supor que a Bruna tem uma prima lá no Rio de Janeiro. Bruna, você acha fácil atender clientes no Rio de Janeiro? Você morando aqui? Mas agora, Bruna, se a sua prima mora lá e começa a atender as clientes lá, é como se fosse você, Bruna, atendendo esse pessoal lá do Rio. Olha que bacana. Então, hoje, as minhas consultoras aqui, ó, eu tenho consultoras espalhadas pelo Brasil inteiro. Então, eu tenho consultora que está me representando lá na Bahia. Cadê a Adriana? A Adriana está me representando lá na Bahia, deixando um monte de mulher bonita. Então, é isso que é carreira, gente. É você ter outras de vocês espalhadas por aí, tá? E aí, até aqui ficou claro? Respondam aí para mim no chat. Sim? Perfeito. Olha lá, Thaís. Ontem cadastramos uma de Goiás. Olha lá que legal. Goiás sendo muito bem representada através de vocês, gente. Olha que maravilha. Você está se multiplicando lá para Goiás. Meu Deus. É muito... É incrível. O negócio Mary Kay é incrível. E aí, vou explicar agora para vocês. Se vocês quiserem começar a anotar, fiquem à vontade, tá? Então... deu uma cortadinha aqui, meninas, mas ficou bem pouquinho cortado. Depois eu vou mandar esses slides para vocês, tá? Vou mandar toda essa aula para vocês poderem ver. Então, como que funciona o crescimento, né? Quais são os degraus aí que eu posso percorrer para alcançar o famoso diretorado, né? Então, o primeiro passo, gente, é se tornar uma consultora, que é o que todas são aqui, consultora de vendas, tá?
Quais são as vantagens e benefícios de uma consultora? Então, a consultora é aquela que tem de 0 a 4 consultoras no time. Então, ela de 0 a 4 consultoras, você ainda é consultora. Você ainda não tem nenhuma bonificação pelas consultoras que você tem no seu time. Até 4, tá? Então, você tem os ganhos de até 40% de desconto, acesso às promoções que aumentam a sua lucratividade, e você pode fazer parte aí do programa do Círculo das Estrelas e das cortes da Mary Kay, certo? Então, isso é uma consultora. De 0 a 4 consultoras diretas, você é consultora, tá? O que eu vou usar algumas nomenclaturas aqui, eu preciso que vocês entendam o que é, tá? O que é uma consultora ativa? Prestem atenção, anotem aí no caderno. Consultora ativa é aquela consultora que ela iniciou no negócio e ela efetuou pelo menos um pedido mínimo de 25%, certo? Ela está ativa. E ela fica ativa durante 3 meses. Para você que está seguindo carreira, ela fica ativa durante 3 meses, que é o mês atual, por exemplo, mês de fevereiro, março e abril. Então, ativa, ela fica em A1, A2 e A3. Entenderam o que é consultora ativa? Então, quando eu falar ativa, vocês já sabem o que é. Ok? Agora, o que é consultora qualificada? Consultora qualificada, anota aí. É aquela consultora que iniciou o negócio e realizou um pedido de pelo menos 600 pontos. Isso é uma consultora qualificada. Então, quando vocês escutarem a sua diretora falando qualificada, você já sabe o que é essa nomenclatura. Tranquilo até aqui, gente? Posso prosseguir? Pode? Então tá, agora vocês já sabem o que é ativo e o que é qualificado. E aí, gente, nós entramos aqui para o futura diretora. Olha que legal. Se você tiver apenas 5 consultoras, olha isso aqui, gente, 5 consultoras ativas, já sabe o que é ativa, né? Já ensinei. Se você tiver 5 consultoras ativas, você já se torna uma futura diretora. E você passa a ter um bônus de 8 ou 12%. 8 ou 12%. Da onde vem essa porcentagem, gente? Isso é um crédito Mary Kay, tá? É o crédito Mary Kay que a Mary Kay vai gerar de acordo com a produção das suas consultoras, tá? Então, quando você tem, ó lá, prestem atenção aqui, ó. Quando você tem 5 consultoras com pedidos dentro do mês e você realiza um pedido de, no mínimo, 600 pontos dentro do mês, o seu bônus é de 12%. 12%. Aí, Fer, mas eu tive 4 consultoras que mandaram um pedido. Aí o seu bônus é de 8%. É isso, essa é a diferença, de 8 para 12. Ok? Quais são outras vantagens? Vantagens, programas especiais focados nas futuras diretoras. A Mary Kay lança alguns programas específicos para quem é futura diretora. Certo? Gente, vocês estão entendendo? Quem aqui já trabalhou no comércio? Deixa eu ver. Alguém aqui já trabalhou no comércio? Quem aqui já trabalhou com comissão? Bruna, coloca aí para mim quanto que foi a comissão que vocês já tiveram com as vendas. Coloca o valor da comissão e quanto que vocês tinham que vender. Por favor, coloca para mim. Qual que era a comissão que vocês tinham e quanto que vocês tinham que vender no mês? Quem trabalhou no comércio, manda aqui no chat, por favor. Quiser abrir o microfone para falar, pode falar também. Não tem problema, não. Um 1% ao mês, a Benedita, gente. Quanto que você tinha que vender, Benedita, para ganhar 1%? Por favor, fala aqui pra gente. Vai lá, Bruna, fala você também. 20 mil, ó, a Benedita tinha que vender 20 mil para ganhar 1%. Olha isso. Meninas, por que eu tô pedindo para vocês, quem já trabalhou no comércio? Porque olha essas duas vias de ganho. Olha lá, deixa eu ver aqui da Yasmin.
A Yasmin, clínica de estética, vendia 100 mil para ganhar 2%. Menos que isso era 1%. Gente, era fácil, Yasmin, vender 100 mil? Era fácil, Benedita, vender 20 mil? E olha essa porcentagem aqui. 1%, 2%. O que eu quero dizer aqui para vocês, gente? Super difícil. O que eu quero dizer para você, Yasmin, Benedita e as demais que estão assistindo? Além de vocês terem a margem de lucro com as vendas, olha a bonificação que você pode ter replicando você mesma. Vocês estão vendo? Então, o que acontece? Eu tenho meu lucro com as vendas, e se eu tenho um time de consultoras, eu também vou ter uma bonificação com esse time de consultoras. Então, me replicando, eu também vou ter essa bonificação. E essa bonificação, gente, ai, Fer, mas eu não tenho vontade de ser diretora. Ainda assim, eu posso cadastrar consultoras? Pode, não tem problema algum. Eu já tive consultoras que cadastrou outras pessoas, que foi se replicando só para ter essa bonificação, para ajudar no pedido. Porque esse valor, meninas, vem como crédito no pedido. Vamos supor, vou mostrar aqui para vocês no próximo slide, ó. Olha só para vocês verem essa simulação, que legal. Eu tenho 5 consultoras. Aí essas 5 consultoras mandaram um pedido ali de 30%. Compraram R$1.000. Olha lá o bônus que eu posso receber. Isso aqui é mais ou menos, tá, gente? Isso aqui não é um valor certo, é uma estimativa, como fala, um valor aproximado, tá? Você já pensou, Bruna e Kelly? Vocês vão fechar o pedidinho de vocês, aparece lá um crédito? Crédito de R$430 de desconto no pedido. Isso vai fazer vocês aumentarem ainda mais o lucro de vocês. Então, por enquanto, esse valor vem como crédito, tá? Se vocês têm 8 consultoras, eu tenho 8 consultoras comprando R$1.000 em produtos. Olha lá, você recebe mais ou menos um bônus de R$780. Ajuda ou não no pedido, gente? Você já pensou? Você vai montar um pedido? Gente, eu já montei um pedido da Mary Kay. Depois eu vou mostrar aqui para vocês que eu não paguei 1 centavo. Eu mandei um pedido e a caixa chegou na minha casa de graça. Imagina chegar uma caixa de produto da Mary Kay que você não pagou 1 centavo. Que tudo aquilo ali é 100% de lucro. Por isso que é bacana, por isso que eu falo, gente, o quanto é importante a gente se replicar, né? Perfeito. Então, 5 consultoras eu me torno futura diretora, tá? E aí, eu tenho E qual que é o... Peraí, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui que a Benedita falou. Eu já cheguei a ganhar mais de R$500 no ano passado de bônus. Ai, Benê! E esse ano vai ser mais, Benedita. Em nome de Jesus, vai ser mais. E aí, a gente chega no diretor em qualificação. Anotem aí. Quando você tem 10 ou mais consultoras ativas, você pode mandar uma carta de intenção ao diretorado Mary Kay. Gente, você vai sentar com a sua diretora e vai falar assim, ó, tô esperando a Kelly vir falar isso aqui para mim, hein? Kelly, Nath, todas que estão aí, Bruna, que mais? Deixa eu ver. Todas vocês que estão aqui, não vai dar para eu ver o nome de todo mundo, fala assim, Fer, tô com as 10, bora mandar minha carta? E aí, gente, essa carta é uma carta que a gente entra no sistema da Mary Kay e é um momento muito especial, sabe por quê? Porque é um momento que você vai entrar em qualificação para você se tornar uma diretora. O que acontece nas grandes empresas, né? Nas grandes empresas, normalmente você sobe de cargo depois de quantos anos de serviço? Eu já conheci uma pessoa que trabalhava no banco, ela trabalhou durante 10 anos para ela poder receber uma promoção, né? Eu não sei se você, na empresa onde algumas daqui trabalham, tiveram que trabalhar bastante para subir de cargo. E, às vezes, esse subir de cargo, além de demorar muito tempo, o valor, às vezes, é R$200, R$300 a mais no salário, né? Depois de 5 anos trabalhando na empresa. O que eu quero trazer de comparativo aqui para vocês, gente? A única coisa que a Mary Kay pede é que você tenha pelo menos 3 meses de Mary Kay para você se tornar uma diretora.
Completou 3 meses de Mary meu bem, você já pode ser diretora. Não tem ninguém te barrando. Não tem ninguém te barrando, não tem ninguém esperando 10 anos de Mary para você se tornar uma diretora. Então, claro que assim, gente, igual eu falo, cada pessoa vai se formar diretora no seu tempo. Você não precisa ir com pressa. Você pode ir com velocidade, mas ir preparada. Que é isso que eu estou ensinando vocês. Quando a gente vai preparada, tudo se torna mais simples de ser feito, né? Então, eu tenho 10 consultoras. Olha que legal. Tenho 10 consultoras. Eu continuo tendo os bônus de 8% ou 12%, tá? Sobre ali o que o meu time compra no sistema. Eu continuo tendo essa bonificação. Só que agora, os inícios contam para minha equipe. Então, vamos supor que a Bruna iniciou o João. Iniciou lá a Carol, certo? Iniciou a Carol. A Bruna iniciou a Carol, minha vizinha dela. E a Carol iniciou a mãe dela, que iniciou a prima. Todos os inícios, Bruna, contam para você. Vocês estão entendendo? Então, quando eu sou diretora em qualificação, além dos inícios que eu faço, os inícios que o meu time faz também conta para minha qualificação. Por quê? Porque até vocês se tornarem diretor em qualificação, vocês não têm meta nenhuma. Entendeu? Mas a partir do momento que vocês se tornam um diretor em qualificação, vocês têm alguns requisitos que vocês precisam cumprir, tá? E olha lá, gente, quais são os requisitos? Anotem aí. O período de qualificação é de 1 a 4 meses, tá? Engasguei, gente, peraí. Então, o período de qualificação é de 1 a 4 meses. Então, Bruna, se você quiser se formar diretora em 1 mês, você pode. Você pode fechar a qualificação em 2 meses também. Se você quiser fazer em 3, você que vai escolher o tempo que você vai fazer. Você tem até 4 para poder se tornar diretora. Gente, 4 meses. 4 meses. E aí, você tem que, nesse período da qualificação, você tem que fazer no mínimo 30 mil pontos. Então, se a gente dividir, é 4 meses, né? 30 mil dividido em 4 meses dá uma média de 7.500 pontos, tá? Você e o seu time. Não é 7.500 pontos, Bruna, de pedido pessoal. É você e o seu time. Gente, tem consultora que faz essa pontuação sozinha. E eu quero deixar claro aqui para vocês, se você quer ser uma diretora que ganha dinheiro, você tem que colocar uma meta de 10 mil pontos, no mínimo, para você e a sua equipe fazer. Porque aí você está incentivando o seu time a ser um time sólido, um time próspero, um time que produz, tá? Então, é essa média de 7.500 pontos ali no mínimo, tá? E aí você tem que fechar o período da qualificação com 40 consultoras. Então, vamos pensar comigo. Se para entrar em qualificação eu preciso de 10, vai faltar o quantas? 30. 30 dividido por 4 dá uma média de 8 consultoras por mês que eu tenho que ter na minha equipe. 8 consultoras por mês, tá? Só que, como eu disse para vocês, essas 8 consultoras podem sim ser consultoras que você coloca na sua equipe, mas também consultoras que as suas próprias consultoras colocam no time. Também contam para você, certo? Gente, até aqui tá ficando claro? Por favor, respondam para mim, porque eu sei que tem coisa aqui que vai começar tá assim, e o restante das meninas estão conseguindo entender? Gente, se não tiver, pode falar. Tá bem mais fácil que da nossa época, Thaís. Nem se fale, minha amiga. Tá muito mais fácil. Da nossa época o negócio era mais complicado. Então, vamos lá, gente. Ok. E aí, essas consultoras precisam ter APIN. O que é APIN? Anotem aí, gente. O A vocês já aprenderam, que as consultoras
as consultoras ativas. Lembram lá? A1, A2, A3 que eu expliquei? E o que é consultora P, Diri? Consultora P é consultora que está há 4 meses sem mandar pedido. Que é 4 meses P1, 5 meses P2. Então, P1, 4 meses, vem depois do A3, né? Então, ela ficou A3, ela vai para P1. Então, P1 e P2. Tá vendo lá que P3 não conta? P3 não conta para qualificação. Então, é só P1 e P2. Então, ela não... Olha que bacana. A Mary Kay entende que nem todas as consultoras vão estar ativas. Algumas vão parar em algum momento, né? E ainda assim, elas paradas, elas contam para você na qualificação. Então, P1, P2 conta. E o que é consultora N? Consultora N, gente, é aquela consultora que iniciou no negócio Mary Kay e não mandou pedido. E ainda não mandou nenhum pedido. Ela também conta para o seu período de qualificação, a consultora N. Certo? A produção mínima dentro do mês de qualificação é 5.000 pontos. Então, por exemplo, no primeiro mês, eu não fiz 7.500, eu fiz 5.000 pontos, não tem problema, você passa para o segundo mês. Se a sua produção for menos que 5.000 pontos, você perde a qualificação e você tem que entrar em qualificação de novo, tá? Por isso que a gente trabalha com uma régua, meninas, de 7.500 pontos para 10.000 pontos, porque não é difícil, é possível, tá? E aí, qual que é a produção máxima que a consultora pode fazer no período da qualificação? 7.500 pontos. A consultora, você, consultora, pode fazer 7.500 pontos dentro do período da qualificação, que dá uma média de 1.875 pontos, certo? E no período da qualificação, você vai abrir o seu MEI, sabe o MEI? Para você receber o seu salário como diretora. Você pode receber o seu salário como ordem de pagamento ou você recebe na sua conta do banco no terceiro dia útil a Mary Kay te paga, gente. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Nós, todas diretoras, nós já recebemos da Mary Kay, porque a Mary Kay paga a gente no terceiro dia útil. Terceiro dia útil, o nosso salário já está lá. Fer, cumpri todos os requisitos da qualificação. O que eu me torno? Diretora! Oh, coisa boa! Olha isso aqui, gente. Isso aqui é o olerite de uma diretora. Isso aqui é todos os bônus que a diretora ela pode ter. Se quiser anotar, já anota aí, viu? Já vai proferindo isso aqui na sua vida, já vai profetizando. Vamos lá. Bônus de 8% ou 12% das diretas, ou seja, todas as consultoras que eu coloquei no time, toda a produtividade, tudo que elas compram no sistema, a Mary Kay usa como base de cálculo para gerar o meu bônus. Então, é de 8% ou 12%. Só que a diretora agora, ela tem um bônus de 14% do geral, de toda a equipe. Por que é tão importante? Por que eu continuo vendendo, gente? Por que eu continuo vendendo meus produtinhos? Por quê, Fer? Porque, primeiro, eu ganho do meu pedido pessoal a porcentagem como consultora, né? Que é 25%, 40%, eu continuo ganhando. Só que eu ganho, gente, o bônus do meu próprio pedido. Eu ganho o bônus do meu próprio pedido. Eu mando meu pedido do sistema e eu ganho bonificação em cima dele. Mais uma vez, a importância de se manter vendendo. Sabe por quê? Eu aumento 4% por vender e 14% de tudo que eu comprar no sistema. Então, por isso que nós, diretoras, primeiro, a gente se mantém vendendo, porque a gente já fidelizou muitas clientes ao longo desses anos, mas porque o nosso próprio pedido, ele aumenta ainda mais a nossa bonificação como diretora. E outra, né, gente? A gente, através do nosso trabalho, a gente inspira vocês também. Tem coisa mais bonita do que você ver sua diretora mostrando uma estratégia para você que ela aplica e para ela dá certo? Não é só aquele tipo de pessoa que fica mandando, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Não, é aquela que mostra para você, aquela que lidera pelo exemplo. Então, gente,
Outro bônus que nós temos, bônus de volume. O que é isso, Diri? O que é isso, Fernanda? Gente, bônus de volume, quanto mais a minha equipe pontua, maior o meu bônus de volume. Esse bônus de volume, ele pode ser até de R$12.000. Só de bônus de volume, só de pontuação de pedido. Quanto mais minha equipe pontua, maior essa bonificação de volume. Gente, até aqui tranquilo? Ok? Vamos lá. E aqui eu trouxe para vocês. Vocês estão conseguindo ver aí? Dá um zoom aí no dedo, aumenta aí para vocês verem a tela. Esse aí foi o meu bônus de quando eu era diretora em qualificação. Tá vendo lá que foi 1.101? Estão vendo aí, Bruna? Rosimara, estão vendo lá? 1.101. Eu era diretora em qualificação. O que eu fiz com esse dinheiro? Comprei um pedidão, gente, que eu não paguei quase nada no pedido. Porque naquela época, esse valor, eu conseguia mandar um pedido de 40%. Comprei um monte de produto que eu não paguei nada, tive 100% de lucro. E aqui vocês conseguem ver que foi julho de 2016? Estão vendo lá, gente, lá em cima? Julho de 2016, aqui, ó. Ó. Julho de 2016. Quem que era essa pessoa? Uma menina de 21 anos de idade que tinha medo de vender, que tinha medo de conversar com as pessoas, tá? Teve um momento que eu tive vergonha de andar com a minha bolsa da Mary Kay, que eu ficava com medo do que as pessoas iam falar de mim. Sempre eu ficava insegura. O que as pessoas vão falar de mim? O que as pessoas... Hoje, gente, eu tenho orgulho. Botei até lenço aqui na minha bolsa, ó. Orgulho de andar com a minha bolsa. Porque a minha bolsa, ela paga meus boletos. A minha bolsa paga a escola do meu filho. A minha bolsa realiza os meus sonhos. A minha bolsa paga minhas contas. E foi através da Mary Kay que eu comecei a entender que meus sonhos poderiam se tornar realidade. E aqui, gente, julho de 2016. Isso aqui é o quê? Estão vendo aqui em cima? Que mês que é? Agosto. Esse foi o meu primeiro salário como diretora. Vocês estão vendo aí? Estão vendo? R$6.340. Eu entrei na Mary Kay em dezembro de 2015. Em agosto de 2016. Entrei em dezembro de 2015. Em agosto de 2016, eu estava ganhando esse valor. Isso só aconteceu porque eu tive senso de urgência. Porque eu precisava provar para mim que era possível. Eu lembro como se fosse hoje, gente. Até hoje eu me emociono de falar isso aqui para vocês. Porque meu pai sempre foi assalariado. Meu pai sempre ganhou pouco. E minha mãe também. E quando eu cheguei em casa e falei assim, pai do céu, eu tô rica. Eu falei assim, pai, eu tô rica, pai. Ele, o que aconteceu? Eu falei, pai, olha aqui. Eu mostrei para ele o extrato do banco, gente. Meu pai se ajoelhou na mesa e ele ficou tão emocionado, porque ele até hoje nunca teve um salário como esse, né? Então, eu falei, meu Deus, obrigada, porque a Mary Kay não era a oportunidade que eu estava sonhando para mim, mas era a oportunidade que o Senhor estava sonhando para mim. Era a oportunidade que Deus estava sonhando para mim. Então, tem coisas na nossa vida, gente, que a gente precisa se permitir vivê-las e viver de verdade, dando o nosso melhor. A gente tem que pensar assim, para os nossos filhos a gente dá o nosso melhor, para o nosso marido a gente dá o nosso melhor, para a nossa família a gente dá o nosso melhor. Por que para a gente não? Por que para a gente não dá o nosso melhor muitas vezes? É importante a gente dar o nosso melhor por nós mesmas também. A gente dá o nosso melhor para tudo. E às vezes, para nós mesmas, a gente não dá. E como é bom provar que você é capaz, que nós somos capazes. E tem uma coisa que a Thaís falou aqui no comentário. Deixa eu ver aqui o que ela falou.
R$6.000 há 10 anos atrás. Se agora já é dinheiro, imagina... Não, há 10 anos atrás era muito melhor, né, gente? Imagine há 10 anos atrás R$6.000. Eu não trouxe meu salário atual aqui para vocês, mas depois eu vou mostrar para vocês lá no grupo, tá? Porque aqui nos slides eu acabei esquecendo de pôr. Mas graças a Deus é bem maior do que isso também. Então, isso aqui, gente, os ganhos de uma nova diretora. Tá? Aqui eu tinha mais ou menos 50 consultoras na minha equipe, então eu sempre trabalhei para ter um número de consultoras maior, porque eu entendi que se eu tivesse mais consultoras na minha equipe produzindo, ganhando dinheiro, eu também teria sucesso. Entendeu? Então isso aqui não veio do nada, veio de muito esforço, muito trabalho, mas dentro de uma empresa que reconhece isso. Porque quantas pessoas trabalham em outras empresas e não são reconhecidas por isso? Quantas vezes você se sacrificou para uma outra pessoa? Quantas vezes uma outra pessoa escolheu o horário que você ia entrar, escolheu o horário que você ia sair, escolheu o horário que você ia almoçar e escolheu o quanto que você ia ganhar? E você abaixou a cabeça e concordou e foi dar lá o seu melhor? Então, eu quero que vocês reflitam sobre isso. E aí, gente, quando vocês se formam diretoras, vocês podem formar diretoras descendentes. Então, eu não quis só tudo isso para mim, não. Eu quis para outras mulheres também. Eu queria que outras mulheres pudessem desfrutar de tudo isso. Então, hoje eu tenho 4 diretoras formadas. Olha lá que lindas elas, gente. Olha lá que coisa mais linda. Essas são as minhas 4 diretoras. A Paty, a Thaís, a Amandinha, a Rafa, né? Já tive outras diretoras também maravilhosas, né? Que hoje não estão mais na Mary Kay, mas já formei outras diretoras incríveis aí ao longo dessa jornada. E quando você se forma diretora, olha só que legal, você continua com aqueles bônus que eu mostrei para vocês, só que a Mary Kay te paga 4% de toda a produção da equipe da diretora, para você continuar ensinando, motivando e acompanhando essa diretora. E quando você tem 5 diretoras formadas, o seu bônus passa a ser 5%, tá? Então, quando você começa a formar diretoras, você continua crescendo na carreira executiva da Mary Kay. Até, perdão, gente. Só falar aqui do carro cor-de-rosa. Eu ia falar da diretora nacional, mas vamos falar do carro rosa, que é uma dúvida de vocês. Gente, olha lá eu com o meu carro cor-de-rosa. Eita, Glória! Gente, eu vou falar para vocês, eu nunca comprei um carro de fato na minha vida, viu? Primeiro carro que eu ganhei foi no sorteio da cidade, que eu também sou sortuda, tá, gente? Ganhei um carro da CIA, preencham o cupom da CIA, viu? Com 18 anos ganhei um Celta. Coisa linda que meu Celtinha. E aí... não, já comprei um carro sim, gente, minto. Com o dinheiro da Mary Kay, eu fui na concessionária, sozinha. Eu fui lá na concessionária, na Ford. Falei assim, moço, eu queria comprar um carro. Peguei, gente, dei meu Celta de entrada e comprei um Ford Ka. R$39.000. Paguei ele em 8 meses com Mary Kay. Com Mary Kay. Com Mary Kay. E aí, com 1 ano e 11 meses de Mary Kay, eu estava conquistando o meu primeiro carro cor-de-rosa, que foi essa Export, gente, do jeitinho que eu queria. 21 anos de idade, o que você quer com 21 anos de idade? Eu queria um carro com teto solar, banco de couro. Eu queria isso, gente, esse carro aí. E lá da minha barriga estava o Rodrigo, na minha barriga. E o carro cor-de-rosa funciona assim, é a produção da sua equipe, tá? A sua equipe tem que fazer uma determinada produção durante 6 meses. E você ganha uma bonificação de R$100.000. Esse valor vai aumentar esse ano, tá? Vai ser mais do que R$100.000. E esse valor vocês podem fazer o que vocês quiserem da vida de vocês, gente. Lá, quando eu tinha 21 anos de idade, eu queria um carro cor-de-rosa e acabou, entendeu? Eu queria um carro cor-de-rosa. Mas, Fer, eu não quero carro cor-de-rosa. Eu quero dar entrada num terreno. Eu quero comprar uma casa. Quero reformar o fundo da minha casa, Fer. Tenho vontade de botar uma churrasqueira. Tenho vontade de trocar o piso. Faz o que você quiser. De 3 em 3 anos, você pode ganhar esse dinheiro de novo.
tá? Então, esse aqui foram os 3 carros. Hoje, atualmente, eu tenho a Tracker, né? Mas essa foi as conquistas que eu tive. E foi muito bom, gente. É muito bom, né? Porque que empresa que te dá uma bonificação dessa? Ó, Bruna, de 3 em 3 anos você pode ganhar um prêmio de 100 mil, viu? Viu, Leonice? De 3 em 3 anos, aqui na minha empresa, você pode ganhar uma bonificação de 100 mil. Pelo amor de Deus, gente. Então, além de todos os ganhos que eu falei para vocês, tem o troféu de rodas. Troféu dos sonhos. E aí, a gente, além das viagens, tá? Como eu disse para vocês, eu vim de uma família simples e eu não tenho vergonha nenhuma de falar que eu nunca viajei. Nunca tinha viajado. Vocês acham que eu já tinha ido para cruzeiro? Cruzeiro, gente. Cruzeiro. Nada a ver com a minha realidade. E a minha primeira viagem foi para um cruzeiro da Mary Kay. Eu estava tentando achar foto, mas não achei, gente. Estava lá no meu outro celular, depois eu falei, vou colocar essas aqui mesmo. Eu parecia uma farofeira naquele cruzeiro, com aquele monte de andar, parecia que eu estava num prédio dentro do mar, de tão grande. Ganhei um cruzeiro pela Mary Kay, com tudo pago, comi, bebi de graça. Ai, que delícia! Meu Deus, que delícia, gente. Parecia uma farofeira, mas estava lá feliz. Viagem o quê? Ganhei da Mary Kay. Fui para a Costa do Sauípe, lá na Bahia. Nunca tinha ido para a Bahia. Ganhei da Mary Kay. Já tinha ido para as cataratas do Foz do Iguaçu, Fer? Nunca tinha ido. Ganhei da Mary Kay. A Mary Kay foi lá e me mostrou as cataratas de Foz do Iguaçu. Costão do Coutinho. Gente, viagens que nós, diretoras, podemos ganhar. E tem também a viagem das diretoras tops, que é para as diretoras que têm uma produção bem alta durante o ano, e elas ganham uma viagem internacional com acompanhante, com tudo pago. Desde o táxi que vai te buscar na sua casa, para te levar do aeroporto. Inclusive, vocês ganham até dinheirinho para gastar nessa viagem das diretoras tops, né? Que é para qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo. Então, também tem, além do resort, tem essa viagem das diretoras tops também. E qual que foi a minha maior conquista dentro da Mary Kay? Gente, ter mais tempo de qualidade com a minha família. Hoje eu tenho vou fazer 32 anos de idade. E com o tempo a gente vai amadurecendo, né? A gente vai mudando os nossos sonhos, né? Igual eu falei, 21 anos de idade, a minha pira era ter um carro com teto solar, banco de couro, né? E com o tempo a gente vai amadurecendo, os sonhos vão mudando. E hoje eu falo assim que eu tenho tanta gratidão por ter mais tempo com a minha família. O meu trabalho me permite isso. Esses aqui, gente, são os meus maiores motivos de permanecer e escolher Mary Kay todos os dias. Eu tenho um filho de 10 meses. Ai, gente, 11, hoje é o aniversário dele, do Guigui. O Rodrigo. Um dos sonhos do meu filho era conhecer o carro da Hot Wheels grande. Eu levei ele lá no Beto Carreiro. Olha lá a carinha dele, vê se ele ficou feliz. Eu fui para a praia, gente, eu tinha uns 12 anos de idade, 13 anos de idade. E o Rodrigo, o sonho dele era pisar na areia e conhecer o mar. E ele foi pequenininho. Viajei, fui para lugares incríveis, né? Com a minha família. Então, eu vejo assim, a Mary Kay me possibilitou a realizar coisas que talvez eu ia demorar muito mais tempo para poder realizar. Então, essa aqui é a minha grande conquista, né? Ter mais tempo de qualidade com a minha família e poder ver o meu filho crescer, dar a papinha na boca dele, ver os primeiros passinhos, que eu sei que, infelizmente, isso é algo que muitas pessoas não podem viver. E os reconhecimentos, né, gente? Que a Mary Kay trata a gente igual princesa. Olha lá eu, toda princesa. Ixi, adoro também esse reconhecimento, né? Isso aqui, gente, ó, presentes que a gente também pode ganhar. Malemar, gente, a gente ganha um panetone no final do ano, não é? Olha lá eu ganhando Vivara. Fala sério, gente, quando isso na minha vida? Ganhando meu presentinho, eu gosto disso. Que a gente, ó, eu falo assim, por trás de todos desse glamour, tem trabalho. Mas como é bom a gente ser tratada desse jeito, meninas. Como é bom ter um tapete cor-de-rosa para te receber. Porque ninguém nunca, às vezes, te reconheceu de dentro de casa. Porque eu vou falar para vocês, o trabalho mais ingrato é o trabalho de dentro de casa, porque ele não tem remuneração e todo dia tem serviço para você fazer. E, às vezes, ninguém te fala assim, ó, muito obrigada por ter lavado as minhas meias, né? Ter desencardido as minhas meias. Não é? Ou, às vezes, você desencarde a meia, a criança está lá pisando na terra de novo.
Então, às vezes, parece que as pessoas que moram dentro da sua casa estão dentro de um hotel, que é tudo limpo, arrumado, né? Parece que as pessoas vivem dentro de hotel. E eu falo, gente, e na Mary Kay, o quanto a gente é reconhecida pelo nosso trabalho. Eu tenho muito orgulho de cada faixa que eu coloquei nesse peito, porque quantas vidas foram transformadas através do meu sim. Isso aqui é maravilhoso. É maravilhoso a gente ser reconhecida dessa forma. Vocês merecem. A gente merece, sabe? Vestir um relógio bonito, usar uma pulseira bonita. Antes eu achava que eu não merecia, mas a gente merece ter coisa boa também. Porque a gente trabalha para isso. Então, além de tudo, a gente pode ganhar joias, ser reconhecida no palco do maior evento do Brasil, da Mary Kay. Eles te chamam pelo nome, coisa linda, e você está lá desfilando. Então, tem isso também. E agora a gente vai falar do último degrau da carreira, que é a diretora nacional. Essa aqui é a nossa diretora nacional, para quem não conhece, está conhecendo hoje, Tatiane Horn, tá? Meninas, a Tati, ela é nutricionista, né? E esse aqui, gente, é o olerite dela, tá? Então, nós juntas aqui vamos ver quanto que ela está ganhando hoje. E o que é diretora nacional? Quando a Mary Kay Ash, ela estava ficando mais idosa, as diretoras dela começavam a ficar preocupadas. Elas falavam assim, Mary Kay, o que a gente vai fazer sem você, né? Quando você se for, o que vai ser de nós? E ela falou assim, eu vou deixar as minhas diretoras nacionais me representarem. Então, a diretora nacional é aquela que formou, no mínimo, 18 diretoras descendentes. Então, quando você se forma 18 diretoras descendentes, você entra em qualificação para você se tornar uma diretora nacional. E esse aqui, gente, é os ganhos da diretora nacional. Ela tem todos os benefícios de consultora. Só que a diferença, gente, ela vai lá comprar um body splash no sistema dela. Sabe quanto que ela tem de desconto? 50%, tá? Então, ela não tem pedido mínimo. Ela quer comprar um produto lá, ela tem 50% de desconto. Ela tem a oportunidade de ganhar as viagens nacionais, que são os resorts. Ela tem a oportunidade de conquistar viagem internacional. O carro cor-de-rosa não tem mais meta. A cada 3 anos, ela ganha 168 mil, tá? Aumentou, 168 mil, ou para trocar de carro, ou para investir esse valor no que ela quiser. Ela tem um bônus de até 12% do desenvolvimento da unidade dela. E ela tem um bônus de geração. Então, o que é geração, Fer? Vamos supor, um exemplo, tá? Eu formei a Bruna diretora, a Leonice diretora. Aí a Bruna formou outras diretoras. E essas diretoras da Bruna e da Leonice formaram outras diretoras. Então, a Tati, gente, ela tem essa bonificação dessas primeira, segunda e terceira geração. Entenderam? Então, a Tati, gente, tem pessoas que ela nem conhece da descendência dela, porque é uma descendência enorme. Ela ganha um bônus de R$ 8.500 quando ela forma uma diretora. Então, vamos supor que a Tati é a diretora da Leonice. E ela forma a Leonice diretora. A Mary Kay vai lá e faz um Pix para ela de R$ 8.500. Todo aniversário da Leonice, de diretora, ela recebe um Pix de R$ 1.700. Tá bom ou não tá, Leonice? Quer ser nacional? Olha lá, presta atenção. Aí vamos supor que a Tati forma a Leonice diretora nacional. Por ter formado a Leonice como diretora nacional, ela recebe um bônus de R$ 17 mil anual. Todo ano ela recebe um bônus de R$ 17 mil. Ela tem um bônus de qualidade de vida para andar com a unha feita, cabelo escovado, de R$ 3.500. Ela ganha um bracelete de ouro avaliado a R$ 19 mil. E quando a equipe dela produz no ano $150 mil, ela ganha um diamante para pôr no bracelete. Se produz $300 mil no ano, 2 diamantes. A diretora nacional, ela ganha um summit de férias com o marido, com tudo pago para qualquer lugar do mundo. Com tudo pago. Programa dos summits das nacionais. Olha isso. E qual que é a média salarial de uma nacional, gente? Olha lá. Uma diretora nacional com uma área pequena, R$ 40 mil.
Uma diretora nacional com uma área média, 65 mil. E uma diretora de área de grande atuação, 80 mil. E aí você para e pensa, quem ganha? Qual que é o salário? Quem hoje você conhece que ganha um valor como esse? Um juiz, não é? Um médico. Quanto que um médico investiu para ganhar o que ele ganha hoje? Investiu não só em dinheiro, mas em tempo. Juiz, já viram um juiz jovem, gente? Já viram um juiz novinho? Quanto tempo esse juiz estudou? Agora eu pergunto para vocês, a Mary Kay exige de vocês grau de escolaridade? Exigiu de você, Bruna, grau de escolaridade? Exigiu, Leonice, grau de escolaridade? Pós-graduação, mestrado, doutorado? Por que eu estou perguntando isso para vocês? Porque isso aqui, ó, mulheres que ganham isso hoje dentro da Mary Kay, tem uma que o nome dela é Elizabeth Sena. Ela era salgadeira. Salgadeira. Um dia ela foi numa reunião da Mary Kay entregar salgadinho. E ela conheceu a Mary Kay e hoje ela é diretora nacional e uma das que mais ganham dinheiro dentro da Mary Kay. A Mary Kay começou esse negócio aos 45 anos de idade. Nunca é tarde. Tem gente que fala assim, ai, Fer, mas eu já estou com 50 anos, será que ainda eu consigo ser diretora de vendas? Lógico que você consegue. Mary Kay Ash começou aos 45. Nunca é tarde para quem decide. Nunca é tarde para quem quer. Só é tarde para aquela pessoa que já desistiu. Só é tarde para aquela pessoa que não tem sonhos, não tem vontade. Para essa pessoa, sim, é tarde, porque ela já desistiu antes mesmo de começar. E às vezes vocês estão perguntando assim para mim, Fer, mas isso tudo é real? Nenhuma empresa documenta algo que não é real. Eu vou enviar esse caderno carreira aqui para vocês lerem. Óbvio que essa reunião, gente, foi tudo muito pincelado. No caderno carreira está em detalhes tudo o que eu mandei, tudo o que eu expliquei aqui para vocês, tudo, tá? E agora a pergunta: quem aí quer fazer parte desse legado junto com a gente? Quem aí? Escrevam aí para mim nos comentários que eu quero ver. Quem aí quer fazer parte desse legado junto comigo? Quem aí quer construir, se replicar, ter mais Leonices, ter mais Brunas, ter mais Micaeles? Ô, Glória! Quem mais Natálias nesse Brasil? Mais Brunas? Deixa eu ver quem mais. Deixa eu ver, mais Yasmins. Gente, mais Cris. Mais Beneditas. Ai, perdi os comentários, deixa eu abrir. Ó, a Bruna, eu. Leonice, eu. Natália, eu. Felina, eu. Quem mais? Cássia. Oh, meu Deus. Gente, eu quero encerrar essa reunião dizendo para vocês o seguinte. Eu ainda não me sinto preparada para ser diretora. Fica tranquila. Você não tem que estar preparada. As coisas, elas vão se tornando... Eu falo que assim, é um processo. Quando eu decidi de ser diretora, eu também não estava preparada. Eu não estava preparada. Mas no meio do caminho eu fui me preparando, eu fui aprendendo. Jamais eu ia fazer uma reunião com vocês como essa há 10 anos atrás. Na vida, gente, ninguém nasce bom. A gente se torna bom naquilo que a gente faz. Ninguém nasce assim. Talvez vocês olhem para mim e falem assim, para ela é fácil. Hoje, para mim, é um pouco mais fácil. Porque eu tenho 10 anos que eu estou fazendo a mesma coisa. Você acha que eu ia ser ruim fazendo a mesma coisa há 10 anos? Só se eu fosse muito ruim mesmo. Mas imagina 10 anos você fazendo a mesma coisa. Você vai ficar boa. Então, eu quero dizer para vocês, gente, que está aberta a nossa jornada. Quero agradecer a participação de todas vocês aqui hoje. Eu quero pedir para vocês um favor muito grande. Lá no nosso grupo, Líderes em Ação, eu quero que vocês escrevam o quanto esse encontro impactou a vida de vocês. Então, assim, impactou no sentido assim, o que fez sentido para vocês no encontro de hoje? Coloquem lá. O que fez sentido? Fez sentido para mim isso, isso e isso.
O que fez vocês terem clareza? O que fez vocês terem clareza no encontro de hoje? Que clareza esse encontro trouxe para vocês hoje? Quero muito que vocês coloquem lá no grupo. E sabe o que eu desejo para vocês? O melhor. Eu desejo o melhor para vocês. E quero dizer para vocês que tanto eu, quanto a Amanda, quanto a Paty, quanto a Thaís e a Rafa, nós vamos estar ao lado de vocês. Porque eu sempre falo, toda mulher merece o melhor desse mundo. Porque só nós mulheres sabemos os perrengues que a gente passa no dia a dia, não é mesmo, gente? Só a gente sabe. Ninguém está no nosso couro. Ninguém está na nossa pele para saber o que muitas vezes passa no nosso coração, na nossa cabeça. E vocês estão em um lugar seguro para crescerem, para poder ser quem vocês querem ser. E a gente vai estar do lado de vocês, segurando a mão de vocês, para caminharmos juntas e crescer ainda mais nesse negócio. Então, eu queria muito que vocês abrissem a câmera, que eu vou tirar uma foto agora, tá? Vou tirar uma foto de todo mundo que está aqui na reunião hoje. Cadê as bonitas? Vamos tirar uma foto. Olha lá! Oh, mulherada bonita. Deixa eu só ver se essa minha câmera aqui da web, ela é muito ruim. Mas vai ter que ser essa. Porque eu vou ter que tirar do celular. Vai lá, meninas, abram a câmera. Sorrindo! Espera aí, deixa eu voltar aqui. Calma aí. Só um pouco, mais um sorriso, só mais um sorrisinho. Meninas, eu vou deixar para abrir agora. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa, falar alguma coisa? Alguma dúvida? Bruna, o microfone está fechado. Acho que não sei se quiser falar. Alguém quer falar alguma coisa, tirar alguma dúvida? Por favor, agora é a hora. Nada? Eu fui muito clara. Meninas. Bom, então encerramos. Conto com vocês com o feedback lá no grupo da nosso primeiro encontro, tá bom? Sábado que vem nós vamos ter uma aula maravilhosa, tá? E eu quero contar com a participação de vocês, porque sábado que vem a aula também tá incrível. Se vocês gostaram dessa aula, a próxima vai ser melhor ainda. Conto com a presença de vocês para sábado que vem, às 8h30 da manhã, estar aqui comigo. Valeu a pena, gente, acordar cedo hoje? Valeu? Eita, aí sim. Sábado que vem vai valer também. Um beijo. Bom sábado para vocês. Ai, obrigada, Benê. Muito obrigada. Sábado que vem estamos juntas. E bom sábado para vocês. Que seja um sábado maravilhoso. Beijo, meus amores.